Então vamos discutir macroeconomia, é fundamental conhecer as contas nacionais. Não tem como. Se você tentar se aventurar em macroeconomia sem conhecer contas nacionais, chances são que você acabe se atrapalhando no caminho, se enrolando, perdendo alguma coisa importante. Então, não dá. Macroeconomia tem que ter uma noção de contas nacionais. Não é por acaso que aqui na UNB, e creio eu, na maioria dos cursos de economia, eu não me lembro de um que não seja assim, mas sei lá, talvez exista, tem uma disciplina de contas nacionais que é anterior à disciplina de macroeconomia. Então você chega em macroeconomia já tendo uma profundidade de contas nacionais, porque você fez 6 meses de curso e já entendeu. Mas a coisa é tão importante que não dá para ignorar o assunto no curso de macro. Por quê? Porque você pode ter feito já há alguns semestres, você pode, sei lá, passou ali raspando, não lembra bem dos conceitos, ou então não pescou quais são os conceitos mais importantes para a macroeconomia, não é? Tem muitos motivos. Então a gente vai dar uma arrumada de casa, e essa unidade 1 de introdução de conceitos fundamentais é perfeita para isso, para a gente botar na mesa isso. No vídeo anterior nós botamos na mesa as questões relacionadas à macroeconomia, as questões teóricas ao crescimento, as divergências de pensamento, as divergências de análise do que levaria a determinada política, tudo isso vai ser aprofundado no curso. Como eu disse, ali foi o trailer do curso. Agora nós vamos arrumar a mesa, vamos botar no lugar para poder ter uma base para a discussão. E as contas nacionais fazem isso, elas que dão a estrutura formal para a gente fazer modelo teórico. Então, seu modelo teórico de macro pode ir para muitos lugares. A macroeconomia é caracterizada por isso, as pessoas divergem, as pessoas têm visões diferentes, mas todo mundo tem que respeitar o que vem das contas nacionais, senão você está fora. Senão não dá. Você tem que respeitar, porque você está amarrado ali, então ela formata, né? Ela bota, é o ringue, está aqui dentro vocês podem, mas se sair, perdeu, não vale. Então essa é uma função muito importante da macroeconomia. E claro, óbvio, as contas nacionais oferecem as estatísticas que caracterizam uma economia. Então, é um trabalho árduo de estatística. Aqui no Brasil, eu já falei, quem cuida das contas nacionais é o IBGE. Até os anos 80 era o IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, depois o IBGE assumiu. E nós temos uma boa tradição de contas nacionais, né? O IBGE e o IBRE faziam um grande trabalho. O IBGE também faz um grande trabalho. Eu acho que nosso sistema de dados do Brasil é muito bom, até quando a gente considera outros países do mesmo nível de renda, eu creio que a gente esteja numa posição de destaque, entendeu? Tanto os microdados de PNAD, que é a pesquisa nacional para amostragem domiciliar, que pega dados que o pessoal de micro usa muito, PIA, pesquisa industrial anual, PIA, pesquisa industrial mensal, o pessoal de organização industrial usa muito isso, e os dados macro também, o IBGE faz. E, assim, claro, sempre tem alguma coisa para reparar. O próprio IBGE atualiza as metodologias, as medições, tem discussões mundiais, na própria ONU fazendo essa discussão. Claro que eu tenho que ter uma certa lógica a seguir por todos os países. E o nosso IBGE faz um bom trabalho. E feita, claro, sempre pode ter correções metodológicas, isso é muito bem-vindo, mas são dados que eu acho que todo mundo, de novo, pode ter alguém que não, mas eu não conheço, leva a sério e usa como base para fazer os próprios trabalhos. Bom, quando eu falo do produto, né, que é o PIB, que é a primeira variável que aparece, a gente pode olhar o PIB por várias óticas, vocês sabem disso. Então você tem uma ótica de produção que, eu estou seguindo a nomenclatura do livro, eu prefiro chamar isso de ótica da renda, mas tudo bem, vamos pensar aqui em produção. Elas envolvem pagamentos para trabalhadores, salários, pagamento ao capital, juros de dividendos, pagamento a outros fatores. Então, quando você produz, você tem que remunerar os fatores envolvidos na produção e isso gera uma mensuração do valor dessa produção, que eu acredito que o próprio IBGE aqui usa esse conceito de ótica da renda. A produção é melhor ir pelo valor agregado em cada etapa, bem mais complicado, mas então você tem essa leitura do PIB. Mas você também pode olhar pela ótica da despesa, porque quando você pega essa renda, você vai comprar alguma coisa. Ou você vai emprestar para alguém comprar. Então, se eu não quero comprar, eu vou no banco, boto meu dinheiro lá, o banco empresta para alguém que compra. Então, essas rendas que são geradas, elas voltam em forma de despesas, não necessariamente por quem recebeu a renda, mas por alguém. Por alguém. Claro que depois tem nuances aí. E isso gera a ótica da despesa, que olha, então, para compras dos diferentes setores da economia.
Por definição, por construção, digamos assim, essas duas medidas de produto são iguais. Falei com vocês, eu não lembro se na aula de apresentação, na nossa primeira conversa, que talvez o lugar que isso fique mais claro, o manual que mostra isso de forma mais clara, é o do Simonsen e do Sisney, né? O Simonsen e Sisney, porque eles fazem isso a partir de balancetes. Então, eles vão construindo balancetes de famílias, de empresas, e você vai vendo a construção que faz com que isso apareça como ativos e passivos, que tem que ser igual por construção. Por construção. É por isso que você não pode fugir disso. Se você fugir disso, seu modelo está construído errado. E aí, se o modelo está construído errado, já era. Bom, o PIB ele costuma ser definido como o valor de todos os bens e serviços finais produzidos no país em um determinado período. Volto a dizer, pode ser medido de uma forma ou de outra. É importante finais para evitar dupla contagem, né? Então você tem o tecido, tem essa camisa, mas o tecido está na camisa. Então se eu contar o tecido e a camisa, ferrou, vou contar duas vezes. Então eu pego a camisa, que é onde está o tecido. Se virar uma flanela, eu pego a flanela e assim por diante, né? É um determinado período, pode ser ano, trimestre, quadrimestre, semestre, o que vocês quiserem, e geralmente tem uma delimitação geográfica, normalmente país, mas não necessariamente. Você pode pegar o PIB de um estado, aqui no Brasil, do município, você tem todos esses dados disponíveis. A produção é realizada por empresas, que são propriedade das famílias, é bom sempre lembrar disso, né? As empresas elas têm dono, às vezes são outras empresas, mas em algum momento alguma família é dona dessa empresa, por meio da transformação de insumos, capital e trabalho, em produto. Então, no nosso esquema mental, as empresas contratam esse capital, esse trabalho, terra, por exemplo, e, a partir disso, criam produto, que é o PIB. Insumos são os fatores de produção. O pagamento desses fatores, a gente está chamando de rendas. Então, eu acho que os exemplos mais básicos, salários de juros, mas entra aí aluguel também, são as rendas que geram na economia. Esses são as leituras do PIB, né? Então ele é essa compra de bens finais, mas para produzir os bens finais as empresas pegam os insumos, pagam os insumos, tem essa equivalência que eu já comentei, e esses insumos são os fatores de produção, capital, trabalho, terra e outros que vão aparecendo na nossa discussão. Essa relação entre insumos e produto é definida por uma função de produção. Então, em macroeconomia, nós usamos esse conceito, que é basicamente uma função que relaciona o nível de produto, Y, PIB, ou a renda, iguais, a os insumos, que geralmente é capital e trabalho, mas podem ter outros insumos aqui, que nós vamos colocar. Essa função pode ter várias formas, tem várias formas aceitáveis, tem algumas propriedades importantes. Talvez a mais utilizada, a função mais conhecida é a que chama Cobb-Douglas, que tem esse formato A, constante aqui o A, em algumas explicações o A está crescendo, principalmente em crescimento econômico, esse A em alguns modelos é quem explica o crescimento de longo prazo, K, que é o capital, L, que é o trabalho. Então, K elevado a θ, L elevado a 1 menos θ, esse é um exemplo de função de produção. Então, se você botar aqui a quantidade de capital e trabalho, gera a quantidade de produto. Então, as firmas contratam esse capital e esse trabalho, transformam em produto usando essa função, esse produto vira renda para os donos do capital e para os donos do trabalho. E um modelo com função de produção Cobb-Douglas e mercados competitivos é bem fácil mostrar a igualdade entre pagamentos dos fatores e produto, nesse tipo de modelo. Então, como a economia é competitiva, cada fator será pago pela sua produtividade marginal. Lembram lá de micro, vocês aprenderam isso em micro. Não é? Se a economia é competitiva, você vai pagar para cada fator a produtividade marginal desse fator. Logo, salário é igual a W, que é igual a gente usa essa notação, W, para o curso nós vamos usar essa notação, que é igual a derivada em função do trabalho, que é a produtividade marginal é essa derivada. 1 menos θ, AK, θ, L menos θ. Só fazer a derivada. Vocês fizeram coisa muito mais difícil em micro, vocês fizeram o cálculo, então está em casa. Isso aqui vocês não vão encontrar igual lá no livro. Como eu já falei também, os manuais costumam evitar cálculo, porque nem todos os alunos estudaram cálculo, mas eu sei que vocês estudaram. Então é só fazer essa derivada tranquilinha, né? Desce 1 menos θ, menos 1. E a do capital, aí desce o θ, que é K elevado a θ, e menos 1 também. Então salário e juros. A renda do trabalho, WL, se eu multiplicar isso aqui por L, vai ficar 1 menos θ, AK elevado a θ, L menos θ vezes L, e a L 1 menos θ. Agora, a AK elevado a θ, L 1 menos θ é Y. Então, a renda do capital é 1 menos θ Y. A renda do trabalho, desculpa. E a renda do capital, se eu multiplicar isso aqui por K, né, que é a renda de cada unidade vezes o total de capital, que é K, vai cair esse θ menos 1, né, que vai ter um K aqui, menos 1 com 1 dá 0, fica
θ AK elevado a θL menos θ, que é θY. Logo, se eu somar as duas rendas, eu obtenho o Y. Então, fica claro essa relação nesse modelinho simples, né? Cobb-Douglas, tudo competitivo e tal, mas isso tem que valer em outros modelos também, só que aqui é muito mais fácil. Bom, em modelos teóricos, quando a gente estiver fazendo teoria, nós vamos usar produto e renda como sinônimo. Vamos usar isso o tempo todo, a não ser que seja uma ocasião muito específica que peça o contrário, mas eu não lembro disso durante o curso, não. Então, nós vamos usar isso com sinônimo. Mas se você vai para as contas nacionais, tem que tomar cuidado, porque não é bem assim. Tá? Na teoria, porque nós estamos tirando alguns desses fatores que demandam cuidado, mas que existem lá. Então, nós temos uma parte dos pagamentos de fatores são destinados ao exterior. Então, no meu modelo não tem isso. Por exemplo, eu podia ter feito ali que tem trabalhadores que estão no estrangeiro. Então, você produziu no país, mas a renda foi para o exterior. E isso acontece. Ou então o capital, até mais comum com capital. Quer dizer, vem um investidor internacional, ele bota o capital dele aqui no Brasil, ele produz parte dessa renda, ele vai querer levar de volta para o país dele, que vai ser consumida lá, ou investida lá, ou sei lá o que esse cara vai fazer com a renda dele. Então, aí já vem um ponto de dificuldade. Nós temos esse conceito de produto nacional bruto, que às vezes é chamado de renda nacional bruta, que é igual ao PIB, que é o que nós temos, né, o produto interno bruto, olha a diferença nacional e interno. Aqui é interno quer dizer produzido no país, nas fronteiras, né, é uma coisa geográfica, mas a renda recebida do exterior. Então, ou se você quiser pensar em enviada, né, isso é menos a renda enviada para o exterior. Você está aqui no Brasil, normalmente a gente envia renda porque a gente paga juros do exterior, essas coisas todas. Mas alguns países recebem. Então, seria o PIB mais essa renda recebida no exterior. Nota que um país que recebe mais renda do que envia, o PNB será maior do que o PIB. Quando o país envia mais renda do que recebe, o PIB é maior do que o PNB. Então, essa é uma diferença importante quando a gente está estudando as coisas. Quando a gente fala de PNB, esse conceito normalmente é associado à renda nacional bruta. Eu estou pegando o PIB e estou adicionando a renda recebida do exterior. Se isso for negativo, obviamente vira uma subtração. Alguns autores vão falar renda líquida recebida do exterior, exatamente para ressaltar que ela pode ser positiva ou negativa. Uma outra questão é que parte do capital é depreciada no processo de produção. E isso você não está considerando no cálculo explicitamente no cálculo do PIB. Então, se você quiser fazer isso e tirar essa parte, então nós vamos ter o PIL, que é o Produto Interno Líquido. Esse é um conceito mais complicado, é muito difícil medir essa depreciação. As rendas enviadas e recebidas, elas costumam ser explícitas no que a gente chama de balanço de pagamentos, porque os bancos centrais fazem isso. Você tem que transformar em câmbio, né? Então você tem esse controle. Já essa parte de depreciação é tudo muito estimado, é muito difícil saber, né? Quer dizer, quanto teu carro depreciou nesse último ano. Quer dizer, eu vou todo ano dirigindo para a UNB. Quanto meu carro deprecia nesse processo, mas nem eu sei, imagino, o coitado do IBGE. Então ele tem que estimar, e essas estimativas às vezes são complicadas. Tem registros fiscais, mas aí geralmente a empresa vai lançar a contabilidade que melhore, faça com que ela pague, vai lançar no registro contábil a depreciação que faz com que ela pague menos imposto, é óbvio. Então é difícil mensurar, mas é um conceito que tem que se preocupar. Finalmente tem a questão das empresas que pagam impostos indiretos que estão incorporados no preço. Então, quando você vai medir o PIB, você vai calcular aquele valor, parte daquilo ali não foi pagado nem capital nem trabalho. Aquilo é imposto indireto, que está, né, o imposto indireto ele se incorpora no preço. É diferente do imposto direto, por exemplo, imposto de renda, imposto direto, eu pego minha renda, vou lá e pago. O imposto indireto, tipo ICMS, que ele vai pegando a cadeia produtiva e ele vai entrando no preço. Então, você tem que ajustar isso. Você pega modelo, se o modelo não tiver imposto indireto, ou se o modelo não tiver esses fluxos de renda, não precisa dessas diferenciações. Isso é o que vai acontecer na maior parte dos modelos, até porque a economia aberta, nós vamos falar muito rápido aqui, o grosso da discussão de economia aberta vai ficar para macro 2. Aqui a gente vai passar rápido nesse assunto. Então, vamos tratar, mas de forma bem rápida. E aí não faz muito sentido entrar nessas discussões, né? Mas se teoricamente isso pode ser equivalente em modelos mais simples, como os desse curso, na prática isso pode ser relevante, você tem que levar em conta todos esses detalhes. A renda nacional costuma ser vista como produto nacional bruto, a gente já viu, ID interno, fronteiras geográficas, nacional, aí sim é das rendas dos habitantes naquele lugar, menos a depreciação, para ajustar aí cai o B, né, de bruto, e, finalmente, menos os impostos indiretos. Essa seria a nossa renda nacional,
que eu volto a dizer, na grande maioria dos modelos desse curso, nós vamos tratar renda e produto como a mesma coisa, mas é importante ter esse registro para depois você não pegar os dados e, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Eu não estou entendendo mais nada. Né? Lá no curso de Contabilidade Nacional vocês discutiram tudo isso, mas como eu disse, você pode ter perdido o foco, então, isso aqui não deve ser importante, então vale a pena fazer esses registros de novo aqui no nosso curso. Bom, quando a gente olha para a demanda, e talvez seja a forma mais comum de avaliar o PIB, as pessoas sempre gostam de olhar o PIB pelo lado da demanda, até porque tem essa tradição de macro de demanda, é mais forte. Eu acho que eu sou um dos poucos caras que, quando analiso o PIB, bota o foco na oferta. Eu tenho um blog onde eu faço, blog do Roberto Heller, onde eu faço, toda vida que saem as contas trimestrais, eu faço uma análisezinha, eu olho muito para o lado da oferta, mas é exatamente para fazer o contraponto. Eu sei que está todo mundo olhando para o lado da demanda, eu vou lá e faço o meu contraponto. Mas quando você olha a demanda, os componentes são consumo das famílias, C, a letra C, né? Então C em macro, consumo das famílias, esse Czão maiúsculo aí. Investimento das firmas, I, podem ser firmas estatais, são firmas, né? I maiúsculo, investimento. Consumo do governo, G, e aqui tem que tomar um cuidadinho entre gasto e consumo do governo. Eu tenho a impressão que no livro eles botam gasto. Não tem problema, mas é importante entender que nem todo gasto do governo está nesse G. Esse G é o gasto em consumo do governo. Não é o gasto, por exemplo, em transferência. Você pega a Bolsa Família, isso não entra no G. Isso não entra no G. Por quê? Porque é uma transferência. Na verdade, quem vai consumir são as famílias que receberam o Bolsa Família. Se você botar aqui, vai acabar dando dupla contagem. Então, quando a gente fala em gasto do governo, a gente está falando de tudo, inclusive transferências. Mas quando a gente fala de consumo, esse das contas nacionais, esse G, a gente está falando do que o governo consome para ele. Entra nesse G o salário dos servidores públicos. Aí você pode perguntar, mas por quê? Porque não é a mesma lógica do Bolsa Família? Sim e não. Sim, porque eu vou pegar meu salário e vou gastar, mas isso vale também para qualquer firma. Não, porque, por exemplo, qual é a contribuição da UNB para o PIB? Vocês estão aqui estudando, vocês estão aprendendo, em tese vocês estão melhorando o capital humano de vocês. Se vocês estivessem estudando numa faculdade particular, aqui mesmo de Brasília, seria fácil medir essa contribuição. Você tem lá o valor agregado pela faculdade, né? Só que aqui não tem isso. A UNB não cobra mensalidade, a gente não cobra. Vários dos serviços da UNB são bancados pelo governo, pelo pagador de imposto, né? E não tem um preço de mercado. Então, como é que você estima o quanto o governo está consumindo de UNB e repassando para vocês? Como é que você faz essa estimativa? Aí é que entra o salário. Então, o salário dos servidores entra não pelo salário propriamente dito, e sim como uma aproximação do valor dessas coisas. Então, iluminação pública, será um exército, você está sendo protegido, né? Se algum país resolver invadir o nosso, a gente tem um exército para nos proteger. Mas a gente não está pagando lá uma mensalidade para ter exército. Então, você vê os salários e faz uma aproximação. Então, isso é importante ter em mente, não é? Não é pelo salário, que seria uma renda, mas sim pelo fato disso ser uma medida para esses serviços que a administração pública, o governo está gerando e a população está consumindo, então o próprio governo pode estar consumindo. E, finalmente, exportações líquidas, que é o que exporta menos o que importa. E aqui, mas por que importação é tão negativo? Porque o PIB é um conceito nacionalista? Não, isso não tem nada a ver com isso. Só pensa, o Brasil produziu um monte de coisa. Tá, eu quero medir isso, eu vou olhar pela despesa. Então, eu vou pegar tudo que as famílias consumiram. Joia. Né, o que foi produzido, as famílias consumiram. Joia. Ou o que foi investido. Joia. Foi produzido, foi investido. Ou o que o governo gastou. Tá fazendo sentido aqui. O que foi produzido foi para um desses. Ou o que foi exportado. A empresa produziu no Brasil, vendeu lá no exterior, virou exportação. Tá tudo ótimo. E o que o EM entra com negativo? Por que a exportação líquida, exportação menos importação e não só parou aí? Porque para pensar que as famílias podem estar consumindo bens importados. Você pode ir lá e comprar uma camisa importada. Você vai lá, então, no computador, abre lá nas lojas lá da China ou dos Estados Unidos, eu sei lá, cara, e comprou uma camisa. Isso é consumo das famílias. Você consumiu, é bem final, você consumiu. Consumo das famílias. Mas não foi produzido no Brasil. Não foi produzido no país. Não é? Não foi. Foi produzido lá pelo gringo, a renda ficou lá. O cara fez a camisa, pegou, então fez a bola de basquete, ou fez o disco, ou fez o livro. Está tudo lá. Tem que tirar isso do nosso PIB. Então, se eu somar com C mais I mais G mais X, eu tenho um problema que eu estou somando coisas que não foram produzidas no Brasil e nem que a renda ficou no Brasil. Então, não importa se é PIB ou PNB aqui. E aí você tem que tirar. Quem são esses caras? Por definição, né, eu comprei uma coisa que foi produzida em outro país. São as importações. Então, é por isso que você tira as importações. Não tem nada a ver com uma visão dessa
ou do outro tipo. E daí vem a identidade fundamental das contas nacionais. Essa talvez seja a equação mais importante de macroeconomia. Se vocês não dominam essa equação, ferrou. Talvez aqui seja o feijão com arroz, o basicão. Ela às vezes aparece em economia mais simples, por exemplo, versões mais simples, por exemplo. Economia fechada não tem NX, ela não comercializa, então é só C mais I mais G. Economia fechada e sem governo, C mais I. Imagino que o primeiro modelo que vocês viram lá em Introdução à Economia era C mais I, depois vocês botaram G. E ficou C mais I mais G. Mas essa equação todo modelo macro tem que respeitar. Todo modelo macro tem que respeitar. Notem que essa equação tem uma pegadinha, ela pode ser lida de maneiras diferentes. Então, por exemplo, uma leitura muito comum, que é a que vem da demanda, que é a que vocês viram em Introdução à Economia, é o seguinte: se G aumenta, Y aumenta. Não faz sentido, né? Esses três tracinhos aqui é para lembrar que são uma equivalência, que isso é uma construção. Faz sentido, né? G aumentou, Y é C mais I mais G aumentou. Tá. Essa é uma leitura. Essa leitura diz o seguinte: o produto, o PIB, é igual a essa soma. Logo, se algum elemento dessa soma aumenta, o produto aumenta. Joia, é uma leitura. Mas tem outra, que também obedece a essa equação. Quer dizer o seguinte: você tem um produto que vai ser distribuído entre esses itens. Logo, aqui, se G aumenta, o que eu esperaria era uma queda em um dos outros itens. Ou C, ou I, ou NX. Porque o Y está dado. Também é uma leitura, também respeita essa equação. Pensa assim: você e um amigo vão para a festa e vocês levam cerveja. Vocês ficaram encarregados pela cerveja. Uma maneira de ler é o seguinte: o total de cerveja é a soma da cerveja de vocês. Jóia. E aí, se cada você levou 60, seu amigo levou 30, tem 90 cervejas para a turma tomar. Essa é uma leitura para dizer que o total de cerveja é a soma das cervejas que levaram. Mas vocês podem ver de outro jeito. Vocês podem dizer o seguinte: gente, eu preciso de 90 cervejas. Se entendam como vai levar. Nesse outro caso, se você comprar mais cervejas, em vez de 60 você levar 30, 70, provavelmente você vai se entender com o seu amigo para ele levar só 20. E vão ter 90 cervejas de qualquer jeito. Na outra leitura, não. Se você levar 70 e o seu amigo continuou com 30, vai ter 100. As duas leituras seguem essa lógica. Isso é o problema de uma construção. Ela não dá causalidade, ela não dá direção, ela não dá nada. Ela é assim por construção, então é. Agora, em que direção vem? É daqui para cá. É de C mais I mais G mais NX que determina Y. É Y que determina isso. Essa é uma discussão que vai acontecer muito aqui no nosso curso. De cara, vocês viram que aquele modelo de longo prazo, com a oferta vertical, se Y está amarrado, só vai ter que distribuir entre isso. Não tem como crescer, né? Já no modelo da oferta horizontal, como Y pode crescer, você consegue aumentar o bolo pelas partes do bolo. Então, duas leituras importantes que tem que ser... Nunca esqueçam essas duas leituras. Faça o que quiser, mas nunca esqueçam que essa relação não te permite dizer que se aumentar um desses caras, aumenta Y. Pode muito bem diminuir outro desse lado, de forma a compensar esse aumento. E os dois casos você está obedecendo a essa relação. Bom, aqui é para vocês verem os componentes da demanda como proporção do PIB aqui no Brasil, de 1995 a 2020. São dados do IBGE. O grande componente da demanda é o consumo. Isso é verdade na maioria dos países. Aqui no Brasil fica sempre acima de 60% o consumo das famílias, o C. O gasto do governo, e aqui eu estou usando a expressão do livro, mas eu prefiro o consumo do governo, que é como o IBGE usa, e o investimento, eles andam juntos, é esse verdinho e esse azul, e aqui embaixo as exportações líquidas, que podem ser negativas quando as importações são maiores que as exportações. Então, vocês estão vendo aqui os 4 elementos. O mais importante, o de mais volume, não pode não ser importante, mas de mais volume é o consumo das famílias. Bom, não falar dele, então, já que ele é o que se destacou. O consumo das famílias corresponde aos gastos das famílias com bens e serviços. Então, comprei uma camisa, consumo das famílias. Você comprou um automóvel, consumo das famílias. Foi no cinema, consumo das famílias, serviço. Foi no restaurante, consumo das famílias. Esse é o consumo das famílias. Inclui gasto com bens duráveis, televisão, automóvel, tudo isso. Numa leitura estrita, você podia argumentar que isso é investimento, mas, para fins de contas nacionais, isso é considerado como consumo de bens duráveis, parte do consumo das famílias. Então, televisão, automóvel... mas isso pode gerar um fluxo de renda. Eu sei. Mas é difícil medir, né? Então acaba virando consumo das famílias. Se você quiser separar, tem como. Você tem as ferramentas para pegar o consumo de bens duráveis e aí você joga no seu modelo do investimento e conta lá a tua história para justificar. Gastos com bens não duráveis, por exemplo, comida, né? O típico bem não durável, consumiu, morreu.
e entra aí também gasto com serviços. Não inclui, e isso é importante, compra de imóveis. Então, quando você compra um apartamento, ainda que novinho, ele não entra como consumo da família. A compra de imóveis, pelo imóvel tem uma característica muito peculiar, geralmente é um valor muito grande, e gera esse fluxo de renda que é mensurado diretamente se você alugar seu imóvel, indiretamente se você morar no seu imóvel. Imóvel é considerado investimento. Comprou um imóvel, é investimento. Então, comprou seu apartamento, ainda que seja um apartamento novinho. Se for um apartamento velho, aí nem entra no PIB, nem como. Por quê? Porque você está pegando, e aí que é legal os balanços, né? Família A é uma venda, família B é uma compra. Quando você consolida, cancela. Então, em termos agregados, não aconteceu nada. Você só mudou o dono daquele imóvel. Então, você tem um imóvel novo. Quando você pega um imóvel novo, que foi produzido naquele ano, que gerou renda naquele ano, ele é contabilizado como investimento e não como produto. Ele costuma ser o maior componente das demandas. No Brasil, nós vimos isso, é claro, não tem nem discussão, mas na maioria dos países ele é o maior componente da demanda. Aqui vocês estão vendo o consumo da família como proporção do PIB em um conjuntinho de países que eu escolhi, de 2000 a 2019, os dados são da Penn Table, aquela mesma que eu usei para fazer os gráficos anteriores. Vocês estão vendo aqui os Estados Unidos maior que o Brasil, né, na faixa de 70%, a Brasil aqui na faixa de 60%, está um pouquinho diferente, porque ali era IBGE, aqui é Penn Table. O Chile, parecido com o Brasil. Coreia do Sul e China, você está vendo que é menor. Nesses países, na Ásia, o investimento costuma ser muito grande, e aí o consumo fica um pouco menor do que no Ocidente, entendeu? Então, eu estou vendo dois casos. A Coreia do Sul, onde ele chega a ser menos de 50%, 50% está aqui, né? Então bem menos, e na China, então, cai de 40%. Então, não é uma regra absoluta, né? Mas, em geral, o consumo das famílias é a maior proporção do PIB. O consumo do governo agora, o gasto do governo, que você bem me lembra como está no livro, ele envolve as compras de bens e serviços por parte do governo, incluindo o salário de servidores públicos, pelo aquele motivo que eu coloquei, e gastos em defesas pela mesma lógica, porque você não consegue mensurar quanto vale, quanto foi agregado por ter um exército, uma marinha e uma aeronáutica. Então você sabe que tem um valor, porque eles nos protegem, de inimigos externos, mas você não consegue mensurar isso a preço de mercado. Então você pega lá os gastos com defesa e usa como medida para isso, ainda que seja pagamento de salário. Não estão incluídas as transferências, e aí sim, então, por exemplo, Bolsa Família e outras transferências não entram nessa conta. Salário de servidores entra como uma medida de bens oferecidos pelo governo, a gente já falou sobre isso. Transferências, pensões, seguro-desemprego e Bolsa Família, por exemplo, não entram no consumo do governo, mas fazem parte da despesa do governo ou do gasto do governo, como a gente fala aqui no Brasil. Então, quando você pegar o gasto, não é consumo, não confundam essas coisas. Às vezes você fala, o gasto no Brasil é tanto. Aí o cara vai lá nas contas nacionais e diz, não, tá aqui, ó, o G é bem menos. Cara, o G é o consumo do governo, é isso que a gente está falando aqui. O gasto é outra coisa, inclui mais coisas. Então, o gasto é maior do que o consumo, vivamos com isso. Aqui está o consumo do governo como proporção do PIB, não é o gasto, é o consumo como proporção do PIB, o meu curso de macro, lá no curso de finanças públicas, aí olha para o gasto mesmo. Eu estou aqui o Brasil em vermelho, você vê que já foi bem maior, caiu, mas fica aí, um pouco abaixo de 20. Não insisto, isso não é o gasto é outra história, o gasto entra as transferências, que são altas, aqui no Brasil só juros, então o gasto entra, uma opção de coisa. Aqui no Chile, aumentando, na China, caindo bem mais que no Brasil até, né? A China é o verdinho, essa queda forte, o Brasil é o vermelhinho, Chile é o azulzinho, né? Coreia do Sul vem subindo o consumo do governo, e nos Estados Unidos bem estável, você vê que, pelo menos desde 2010 para cá, os Estados Unidos é onde tem o menor consumo do governo desse grupo de países, e o Brasil é onde tem o maior nesse grupo de países. Lá no começo da série era a China, né, mas o Brasil, mesmo com a queda, ele continua sendo desse grupo de países o país com maior consumo do governo como proporção do PIB. Os dados são da Penn Table. Investimento. Quem é o investimento aí na história? Investimentos são compras de bens finais que aumentam o estoque de capital físico, máquinas e estruturas. É aí que eu digo, você pode pensar no carro como um capital. Você é um cara que faz Uber, claramente o carro é um capital. Mas, lembrando que a gente está falando da definição tradicional de capital. Se você gosta de economia marxista, você viu uma definição completamente diferente de capital. Lá, capital expressa uma relação social, mas não é isso que eu estou usando aqui. E aí eu vou usar a tradição de economia, que é o capital como máquinas, estruturas, equipamentos, essas coisas. Então, o Uber, ele tem um carro, aqui para a gente isso é capital, mas
para fins de contas nacionais, vira consumo, porque é muito difícil separar essas coisas. Estoque de empresas são considerados como investimento, isso é muito importante. Os da família são considerados consumo. Então, isso é muito importante, porque, por exemplo, supõe que a General Motors produziu 1.000 carros, mas as pessoas só consumiram 900 carros. Economia, só para simplificar, economia fechada sem governo. Então, nós temos aqui um negócio esquisito, porque a produção é C mais I, né, consumo mais investimento, que é C mais I mais G mais NX. Mas se não tem NX nem G, C mais I. Então é C mais I. Só que agora o consumo foi 900, suponho que ninguém investiu, né, as empresas não fizeram investimento em carro, e a produção foi 1.000. Cadê esses outros 100? Para onde vão esses outros 100? Se a General Motors produziu e não vendeu, isso virou estoque da General Motors. Então ela tem 100 carros em estoque. Como eu estou dizendo que o estoque é parte do investimento, então isso é investimento. É o que vai ser chamado em algum momento de investimento involuntário, investimento não planejado. Ela não queria fazer esse investimento. Supondo, talvez ela quisesse fazer esse estoque. Supondo que não. E isso gera uma boa discussão em macro, lá, principalmente na leitura original de Keynes, na teoria geral, ele faz referência a isso. A ideia dele é que quando esse investimento não planejado, que está captado muitas vezes no estoque, fica muito alto, aí as firmas começam a demitir gente, porque elas querem reduzir a produção para reduzir os estoques, e aí começa a se formar uma grande crise, né? E é por isso que ele acha que uma boa saída é criar demanda. O governo vai lá, cria demanda para isso não acontecer. Então, só para vocês verem que tem implicações, é bom ter isso em mente. E as construções adquiridas pelas famílias, eu já falei, mas é bom bater na tecla, são considerados como parte do investimento. Então, os apartamentos, as casas compradas pelas famílias, apesar de ter sido de família e não de empresas, ela entra nas contas nacionais como investimento. Aqui está investimento como proporção do PIB, é sempre a mesma turma que eu estou usando, só para ilustrar isso aqui, tá? Só para vocês terem uma noção de proporção. E aí agora virou o jogo, né? O Brasil é o que tem menos, a China é o que tem mais. Também é muito fácil ver que enquanto na Ásia eles têm muito consumo, eles têm bem menos consumo como proporção do PIB do que por aqui. Quando chega investimento, o jogo vira. A China ela tem mais de 40% de investimento, mais de 40%. A Coreia fica aí entre 30% e 40%. Quando a gente pega o Chile, ele já cai para 20 e poucos. Quando a gente pega os Estados Unidos, também 20 e poucos, ainda menor do que o Chile. E quando a gente pega o Brasil, está abaixo de 20%. Então, se você pega o Brasil, a maior parte do tempo o Brasil ele fica como que tem a menor taxa de investimento. Isso, aqui está o crescimento do investimento durante a década, né, que eu falei, claramente aqui. E aqui você tem o momento da grande crise, que aí o investimento dos Estados Unidos cai bem. Crise imobiliária, né, setor imobiliário, como eu já disse, ainda que seja das famílias comprando, entra como investimento. Então você tem o baque, você vê que não recupera, inclusive, mas acaba que fica maior que o do Brasil, porque o Brasil, no primeiro momento, ele recupera bem o investimento, né, até muito bem, mas depois ele tem essa super queda do investimento. Então você tem aí umas histórias interessantes. Durante o curso a gente vai discutindo essas coisas e tal. Agora eu estou só querendo ilustrar para vocês terem uma ideia de proporção e de alguns padrões que tem pelo. Finalmente, o último elemento aqui da nossa lista, as exportações líquidas, né? Então nós já falamos do consumo, do gasto do governo, ou do consumo do governo, do investimento e das exportações. Investimento também nas contas nacionais é chamado de formação bruta de capital ou formação bruta de capital fixo, quando você não está olhando os estoques. Então, você tem lá a FB, formação bruta de capital FBC ou FBCF. Então, você tem assim que você encontra. Se você for, por exemplo, acho que no IPEA Data e tal, que é um site muito bom para quem faz macro, tem esse site chamado IPEA Data, que é mantido pelo IPEA, que ele pega os dados do IBGE, ele pega dados do Banco Central, ele organiza e ele facilita para a gente pesquisar e puxar os dados. Então, quem quer ver dados, eu pretendo que a gente faça um pouco disso no curso, é IPEA Data, lá um bom começo para dados brasileiros. Então, tem dados de outros países, mas o forte, óbvio, são dados brasileiros. Então, as exportações líquidas é a diferença entre as compras realizadas no exterior de bens e serviços produzidos no país, são as exportações, que a gente produz aqui, mas é comprado no estrangeiro, e as compras domésticas de bens produzidos no exterior, que a gente compra aqui, mas é produzido no estrangeiro, que são as importações. Eu já falei por que ela tem que ser negativa, que é para ajustar lá nas outras medidas. Então, eu botei aqui também, né, as importações entram como negativo, porque para calcular a produção do país é preciso excluir do consumo e do investimento o que foi produzido no exterior. Tem que tirar, senão você vai contar errado. As exportações líquidas podem ser positivas, quando tem um superávit comercial, ou negativas, nesse caso tem um déficit
comercial. Então aqui está as exportações líquidas como a proporção do PIB, também num conjunto de países. Então vocês vão olhando aqui o padrão já é bem mais irregular, mas você vê os Estados Unidos aí na parte de baixo, quer dizer, sempre negativo durante todo esse período, e a China, cadê a China? Verdinho, sempre positivo. O Chile e o Brasil, eles vão de um lado para o outro, né? Chega um ponto aí que o Chile tem o mais positivo de todos, depois ele cai, ele fica flutuando. A Coreia, cadê a Coreia? Em roxinho, ela é com o maior saldo positivo aqui, né, do nosso conjuntinho de países, está a Coreia. Então isso varia, né, quer dizer, alguns países ficam muito no terreno negativo, Estados Unidos é um exemplo, alguns países ficam muito no terreno positivo, os países da Ásia, de novo, são exemplo. E aqui a turminha da América Latina, pelo menos os dois que eu peguei, a gente fica trocando de lado. Às vezes está aqui, às vezes está ali, às vezes vai para lá, às vezes vai para cá. Somos América Latina, né? Somos América Latina. Aqui nada é simples, aqui tudo é complicado. Bom, tem algumas identidades importantes que são fundamentais quando a gente vai estudar esses assuntos de contabilidade nacional. Vamos falar sobre elas agora. Pensa inicialmente em uma economia fechada e sem governo. Então, todo produto é destinado ao investimento e ao consumo. Não tem governo, não tem exportação, não tem importação. Só por conveniência, só para poder começar a nossa conversa. Pensa nisso. Embora alguns modelos trabalhem com essa estrutura. Por conveniência, vamos usar os termos renda e produto como sinônimo, porque nessa economia fechada e sem governo, aquelas questões que nós apontamos simplesmente não existem. Não tem um governo para cobrar imposto indireto e não tem rendas enviadas recebidas do exterior, porque a economia é completamente fechada. Nós já discutimos essa diferença, já fizemos uma pontuação, então aqui é só por conveniência mesmo. Nessa economia, Y é C mais I. Então, né, Y vai ser dado por C mais I. Em uma economia desse tipo, a renda só pode ser usada a consumo ou a poupança. Você só pode fazer duas coisas com sua renda, consumir ou poupar. Não pode mandar para o exterior, nem o governo vai arrancar um pedaço dela, porque não tem isso. Então, toda a renda, ela vira, né, do ponto de vista da família, consumo ou poupança. Se eu junto essas duas informações, C mais I é Y, mais Y também é C mais S, eu vou ver que, né, C morre com C e igual a S. Então, poupança é igual a investimento. Poupança tem que ser igual a investimento, né, uma economia dessa. Se não for, você quebrou a regra de respeitar as contabilidades nacionais. Isso quer dizer que se eu aumentar a poupança, o investimento aumenta? Não. Pode ser o contrário. De novo, esses três tracinhos aqui, eles são equivalências, né? Construção. Eu não estou falando de causalidade. Vocês vão encontrar gente que acha que é numa direção, que acha que é na outra, que acha que eles se determinam conjuntamente. Bem-vindos à macroeconomia. Nós discutimos tudo aqui em macroeconomia. Não é? Nós chama dois macroeconomistas, se não tiver pelo menos três opiniões distintas, tem alguma coisa errada no teu debate. Então, mas tem que valer no final do dia, com essas características, I igual a S. Vamos botar agora o governo, vamos trazer de volta o governo e as exportações líquidas. Vamos chamar de renda disponível a renda das famílias, somada das transferências recebidas do governo e reduzida dos impostos pagos ao governo. Então, o que é a renda disponível? É a renda que fica com as famílias, que nós, famílias, temos. Então, quando eu somo tudo, fica a renda que nós geramos com o nosso capital, com o nosso trabalho, com a nossa terra, com nossos fatores, joia. Mas também a renda que veio como transferência do governo, que é gasto, mas não é consumo do governo, lembrem disso, vem como transferência. Então, se o Bolsa Família é renda de famílias, o cara recebe o dinheiro e ele sai para gastar. E diminui os impostos, porque parte da renda que nós geramos, o governo leva. Se sua família ou você é servidor público, é muito fácil ver isso, é só abrir lá. Aliás, se você está no setor privado, mercado formal, também é muito fácil. Pega o teu contra-cheque que tem lá a mordida que é dada. Quem é empresário, profissional liberal, às vezes profissional liberal também, o imposto de renda fica muito claro. Mas quem está em outro setor talvez não seja tão claro, mas tenha certeza disso, meu amigo. Quando você vai consumir qualquer coisa, entrou no supermercado, o governo está te mordendo, no caso via impostos indiretos, mas está. A renda disponível, agora, quem vai ser usado para consumo e poupança é a renda disponível, que não é mais igual à renda total, porque agora tem um governo, então tem TR e TA. Essa renda disponível, sim, eu vou usar para consumir, as famílias vão usar para consumir ou para poupar. Então, agora, em vez de Y, equivalente a C mais S, eu tenho YD, que é a renda disponível, como C mais S. Da identidade fundamental e da renda disponível, eu tenho, então, que YD menos TR mais TA, que é Y, né? Você vê aqui, ó. Y está aqui. Então, YD menos TR mais TA, é só passar para o outro lado, é igual a C mais I mais G mais NX. Tranquilo, né? De novo, passa para cá e vocês vão ver que Y é equivalente a YD menos TR mais TA,
Então, aqui é o Y e aqui é o C mais I mais G mais NX. Para uma renda disponível destinada a consumo e poupança, a equação em cima também pode ser escrita da seguinte forma. C mais S, que é o YD, né? Então é C mais S menos TR mais TA, igual a C mais I mais G mais NX. Então eu estou só agora YD C mais S. Arrumando os termos, eu vou dizer que S menos I é equivalente a G mais TR menos TA mais NX. Então, estou só rearrumando os termos, trazendo o I para cá no negativo. Esse vai positivo para lá, esse vai negativo, o G fica aqui. E rearrumei os termos. E aí a gente já tem um negócio legal. Porque se a economia é fechada e sem governo, S igual a I. Ninguém discute. Se a economia tem governo ou aberta, pode ter uma diferença acontece uma diferença entre S e I, não tem problema, pode acontecer, mas essa diferença é igual a esse termo mais esse termo. Esse termo aqui a gente já sabe que é o resultado da balança comercial. A gente já viu isso. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse cara aqui, G mais TR mais menos TA, mas já está dando para desconfiar. Esse aqui é o gasto do governo, consumo do governo mais transferências, esse aqui é a receita do governo. A diferença é o déficit do governo. Então, a gente já começa a ver que a poupança, o excesso de poupança privada sobre investimento, governo, o resto do mundo. Vamos lá com calma. Na equação anterior, né, TA representa a receita do governo e G mais TR o gasto do governo, que eu estava falando, o consumo mais as transferências. Dessa forma, G mais TR menos TA é o déficit orçamentário do governo. Então, o déficit orçamentário do governo está aí. O excesso de poupança sobre investimento no setor privado é igual ao déficit orçamentário do governo mais superávit comercial. Temos aqui o nosso resultado importante. Então, está aqui os dados. Esses dados eu acho que são de exemplos do livro. Estou pegando só para mostrar para vocês não perderem a relação. Então, tem aqui poupança 1.000, investimento 1.000. Então, o excesso de poupança sobre investimento é 0. No caso, consistente com isso, seria ter déficit orçamentário 0 e exportações líquidas 0. Então, tudo consistente. Esse é o caso típico de uma economia fechada sem governo, né? Tudo fica 0 esses lados. Mas eu posso ter diferenças, eu posso ter que a poupança privada é 1.000 e os investimentos 850, então agora eu tenho um excesso de poupança e nesse caso eu estou dizendo que o excesso de poupança ele vai para o governo, nesse meu exemplo. Então, as famílias têm 100 disponível, elas gastaram, elas têm 1.000 de poupança, elas gastaram 850, o resto da renda dela elas consumiram, obviamente. Para onde vai essa parte não consumida? Nessa segunda linha, o exemplo vai para o governo. O governo chega lá e nheco, pega aí. Na terceira linha eu tenho um outro exemplo, onde agora a poupança foi 1.000, o investimento foi 900, então ficou 1.000, ficou 100 aí, esse 100 ele é exportações líquidas. Então, de novo, o que importa é que essa diferença aqui tem que ser igual a essa soma. Um quarto exemplo, 1.950, a diferença aqui é 50 e está sendo de 150 e menos 100. Então, o importante é que essa coisa tem que bater. Essa coisa tem que bater sempre. Então, a gente nunca pode esquecer essas equações. Lembrando sempre que elas não nos dão uma noção de direção. Então, não dá para dizer, olhando para cá, só para cá, que isso causa isso, que isso causa isso. Isso você não pode dizer, você precisa de teoria para dizer isso. E tem teoria, e geralmente tem teoria nas duas direções. Então, como eu disse, macro é um mundo desgraçado. É porque tem nas duas direções. Bom, uma outra forma de ler dessa identidade é assim, passando o I para lá, S é igual a I mais G mais TR menos TA mais NX. Essa forma deixa explícito que a poupança do setor privado ela vai financiar o quê? Ela vai para onde? Ela vai para o investimento, o governo, o déficit orçamentário, ou ela vai financiar os estrangeiros, porque se eu tenho um superávit comercial, quer dizer que o resto do mundo está comprando mais do que vende do país. Então, isso tem que ser financiado. Então, vai para um dos três lados, a nossa poupança. Ou o contrário, se nós tivermos menos poupança que investimento, ou o governo vai bancar a diferença, ou o resto do mundo que está bancando a nossa diferença. Essas coisas estão casadas. De novo, é uma leitura, tem outras. Eu vou deixar essa discussão de medição do PIB para o próximo vídeo. Nós já estamos com 43 minutos, então está uma hora boa de parar. Nesse vídeo, nós falamos do PIB, de conceitos do PIB, nós falamos da demanda, nós vimos os componentes da demanda de um por um, nós vimos dados para ter uma noção de proporção num grupo pequeno de países, mas só para dar uma noção legal, e depois nós tratamos de algumas identidades fundamentais. A próximo vídeo nós vamos começar falando de medição do PIB e seguir aqui com a nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção de vocês.